Comissão de Educação cobra repasse de recursos para o ensino de jovens e adultos. CCJ vai enviar ao Ministério Público relatório que rejeita as contas do TCE do ano de 2015. E seminário discute a regularização fundiária. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Educação vai oficiar a Secretaria Estadual de Fazenda para que repasse os recursos à Fundação CCERJ referentes ao salário educação. Esses repasses, que não são feitos desde o ano passado, seriam destinados para a manutenção dos Centros de Estudos de Jovens e Adultos. Diretores dos Centros de Estudos de Jovens e Adultos, os CEJAs, apresentaram reivindicações sobre as atuais condições de trabalho nas unidades. São 57 escolas que atendem 42 mil alunos no modelo semipresencial. A merenda há já mais de um ano e a manutenção já desde janeiro. A questão toda que decorre disso, que é em relação ao custeio, a manutenção, o funcionamento da escola, o suprimento das carências com relação aos professores que impedem a terminalidade do curso dos alunos e as demais carências da rede, e a questão das vinculadas, que são unidades que pertencem ao CEJA e que a gente fica em municípios diferentes, em bairros diferentes e que não tem equipe gestora. E aí a equipe do CEJA tem que se desdobrar nesses dois espaços. A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio, a Fundação CCERJ, é responsável pela gestão dos CEJAs junto com a Secretaria Estadual de Educação. O presidente da Fundação explicou que os CEJAs não recebem verbas repassadas pela SEDUC desde 2016. Quando nós recebemos a rede CEJA, ficou acordado que nós receberíamos um determinado montante de recursos. E nesse momento, não ficou acordado que parte desses recursos estariam vinculados aos recursos federais, porque nós não tínhamos a menor ideia que nessa época teríamos uma crise pela frente desse tamanho. O que nós estamos advogando já há um certo tempo, há mais de um ano e meio, é que nós deveríamos ter acesso aos recursos estaduais e federais na mesma proporção que a SEDUC tem acesso aos recursos de custeio federais e estaduais. Entre os problemas apresentados está a falta de professores de matérias específicas, o que impede que os alunos concluam o curso. A representante da Secretaria de Educação se comprometeu a revisar a disponibilidade destes profissionais nas unidades onde alunos não estão conseguindo se formar. O que a gente tem hoje é uma carência de 49 professores, mas que para alunos que estão terminando a etapa da CEJA, para conclusão, para pegar o seu certificado, faltam 12 professores. Tá? Então a gente vai observar quais são as unidades, aonde isso está acontecendo e quais são as disciplinas, para que a gente possa dar o tratamento adequado, para que esses alunos sejam certificados. O presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, vai solicitar à Secretaria de Fazenda que seja feito o repasse de pelo menos uma parte da verba destinada à manutenção dos CEJAs. A rede CEJA, ela responde por algo em torno de 7% da matrícula de jovens e adultos do ensino fundamental, oferecido na rede estadual. Então ela tem direito a essa mesma parte no salário educação, que é transferido do governo federal para a rede estadual, fazer aquelas pequenas manutenções, conservação, coisa que não vem acontecendo. Estamos falando aí em salário educação esse ano, 17, algo em torno de 420 milhões. Proporcionalmente, a rede CEJA teria direito a 31, 32 milhões desses recursos, o que, pelo que vimos aqui, é mais do que suficiente. A Comissão de Trabalho discutiu a reforma trabalhista, a portaria do trabalho escravo do governo federal e a mudança da Superintendência Regional do TRT no Rio de Janeiro. Muito criticada durante a audiência, a reforma trabalhista propõe mudanças em direitos garantidos pela CLT. Férias parceladas, fim do imposto sindical obrigatório, inclusão de jornada intermitente são algumas das propostas da reforma. Ex-deputado federal Vivaldo Barbosa falou da importância de mobilizar a sociedade para defender os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos. Estamos organizando um abaixo-assinado para que o povo brasileiro, dirigido à OEA, à ONU e à Organização Internacional do Trabalho, para que, com base nos tratados internacionais que o Brasil firmou, comprometendo o Brasil a preservar os direitos trabalhistas e previdenciários do povo brasileiro, eles possam dialogar
com o povo brasileiro, o governo brasileiro, e revogar essa procura de derrubada da CLT e derrubada da legislação trabalhista. A portaria 1129 do governo federal, que altera o conceito de trabalho escravo, tem sido criticada inclusive por órgãos internacionais. O texto considera trabalho escravo apenas atividade que é exercida com violência ou restrição à liberdade de locomoção, excluindo as hipóteses de trabalho forçado, jornada exaustiva e trabalho degradante. Outra mudança é em relação à fiscalização, que passa a necessitar de boletim de ocorrência policial, tirando assim a autoridade dos auditores fiscais do trabalho. Essa portaria, na prática, ela colide já com o artigo 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República, que diz que o Brasil tem que se pautar pela dignidade do homem e pelos valores sociais do trabalho. Assim como ela passa por cima da competência conferida aos auditores fiscais do trabalho, na própria Constituição, para auditar a competência nossa natural, na medida em que ficamos condicionados a um boletim de ocorrência. O Tribunal Regional do Trabalho pediu que a Superintendência Regional do Rio de Janeiro seja transferida de endereço. Localizado desde 1938 no popular Palácio do Trabalho, na Avenida Antônio Carlos, o órgão passaria a funcionar na Avenida General Justo, próximo ao aeroporto. O grande problema, segundo o superintendente regional, é que o novo local não oferece mínimas condições de atendimento à população e que o custo para o funcionamento aumentaria em cerca de R$600 mil. O acordo que existe hoje para ocupar o prédio que nós estamos, que é o Palácio do Trabalho, faz com que o tribunal que aceitou esse acordo faça o custeio de todos os andares do ponto de vista da segurança, da energia, enfim. A gente tem isso firmado em um acordo. E seria uma mudança cultural e histórica, né? Para nós, uma perda muito grande, tendo em vista que a gente ocupa o prédio desde a sua época de construção. O presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, criticou a reforma trabalhista e a proposta sobre trabalho escravo. Para o parlamentar, é preciso resistir ao que chamou de grande retrocesso para os trabalhadores do país. A resistência mais imediata surgiu com os auditores fiscais do trabalho. Então, nós precisamos compreender a realidade do momento, os ataques à soberania nacional, o desmonte do Estado brasileiro, mas, acima de tudo, garantir e lutar para garantir os direitos da classe trabalhadora. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu enviar ao Ministério Público do Estado um relatório aprovado pelo plenário da Alerj que rejeita as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao ano de 2015. Os parlamentares querem que o MP verifique se há improbidade administrativa na gestão do ex-conselheiro Jonas Lopes. Se o senhor Jonas Lopes Carvalho, presidente do Tribunal de Contas, réu confesso, foi denunciado em 4 crimes pelo Ministério Público Federal ao STJ, no nosso entendimento, já consagrado no plenário, por 53 votos, quem está tipificado no Código Penal por corrupção, ele é improbo na área civil. Mas quem vai decidir essa questão é o Ministério Público. O plenário já decidiu. A CCJ também analisou o projeto do deputado Flávio Bolsonaro, que concede gratuidade nos processos judiciais movidos por servidores públicos e militares do Rio, enquanto durar o estado de calamidade. A proposta recebeu parecer favorável. Enquanto perdurar esse estado de necessidade aqui do Rio de Janeiro, e que está afetando diretamente os servidores públicos, que eles possam buscar os seus direitos no judiciário sem ter que pagar por essas taxas e que tenham gratuidade com pessoas hipossuficientes que são, nesse momento, em especial, as pensionistas. Imagina, você precisar de um remédio, você precisar de uma ação de contra o estado de alimentos, para receber o seu salário, para receber a sua pensão, ainda tem que pagar uma taxa e sem ter como pagar. Outro projeto da deputada Daniele Guerreiro concede isenção de ICMS na conta de energia elétrica de famílias que tenham paciente em tratamento domiciliar que dependa de aparelhos ligados ininterruptamente. O texto foi considerado constitucional. O consumo realmente fica muito alto. Quando você tem um aparelho, principalmente um gerador ligado à energia elétrica, o seu consumo é muito alto.
Então eu acho que ele é muito importante para todas essas famílias, para todas essas pessoas que passam por esse problema em suas residências. Um seminário discutiu na Alerj os impactos no estado do Rio da Lei Federal de Regularização Fundiária. O evento foi uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, jornalista Roberto Marinho. A abertura contou com a participação de várias instituições, entre elas a Defensoria Pública do Estado, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, com a lei 13465, ela trouxe de novo a participação do Instituto nos municípios. O que acontece com os municípios? Muitos municípios não sabem executar a regularização fundiária, até porque ela não tinha um papel fundamental na regularização fundiária, né? Hoje não, hoje o município ela pode convocar a regularização fundiária do seu município e o Instituto entra com cooperação técnica para transferir esse conhecimento para os municípios. Para a deputada Zeidan, há pontos polêmicos na lei que precisam ser levados em consideração. Ao mesmo tempo que eu fico feliz pela modernização da questão do direito da laje, a regulamentação que é possível para os moradores das nossas favelas, favela e morro, né, na cidade do Rio de Janeiro, faz parte do cenário cartográfico da capital do Rio. Isso é positivo. Agora, o retrocesso em que a lei ambiental, o licenciamento ambiental é deixado de lado, né, onde se tem a garantia de que grandes latifúndios entrem, né, sem uma seleção de quem vai ter a sua regularização de fato. Sem essa seleção, você cria possibilidades mil. Já o deputado Rafael Pisciani acredita que a legislação se adequa à realidade do Estado, porque traz agilidade na regularização dos condomínios de lotes e das lajes, que são características marcantes na estrutura de moradia do Estado. No Rio de Janeiro, sobretudo nas comunidades verticais que nós temos, é muito comum a venda da laje, aquela moradia compartilhada no mesmo lote. Então era fundamental que a legislação reconhecesse essa possibilidade de legalização de um imóvel de 2 pavimentos, sendo 2 imóveis para 2 famílias. Isso são avanços a partir desse trabalho de alguns anos na militância da luta por moradia, que não encontrará solução só na produção de novas unidades, mas fundamentalmente no reconhecimento e no reconhecimento do direito à propriedade e posse das famílias que já possuem unidades em áreas informais. À tarde, durante o evento no auditório da Escola do Legislativo da Alerj, técnicos responsáveis pela regularização nos municípios participaram de um workshop para capacitação de gestores. O objetivo é atender os requisitos do Programa Nacional de Regularização Fundiária. O gerente de regularização urbana do Ministério das Cidades explicou quais são as principais alterações na Lei 13.465, que vai simplificar o processo de regularização. O conjunto habitacional construído há 30, 40 anos atrás, ele é ou não é regularização fundiária? Sempre se tinha uma interpretação que ele era regularização fundiária, mas isso não estava expresso na lei. Agora está expresso na lei que é regularização fundiária. Antes você trabalhava sempre com título individual. O que acontece com o título individual? Se você pega um conjunto habitacional com 1000 famílias, você teria que ter 1000 títulos. Hoje em dia não, se reduziu para a certidão de regularização fundiária, você poder fazer um ato único de titulação através da certidão de regularização fundiária. O diretor de regularização fundiária do ITERJ disse que o Instituto pode contribuir para o processo de regularização nos municípios, fazendo um levantamento dos processos existentes. Nós também trabalhamos para fazer o trabalho da pesquisa fundiária, para levantar todas essas áreas, abrir uma matrícula em nome da União, porque muitas vezes a União tem a propriedade, mas não tem essa propriedade matriculada, registrada em seu nome, transcrita no seu nome. Ela tem por definição que determina a Constituição que todas essas áreas eram públicas, e isso tudo nós ajudamos também. E o carro principal, a coisa mais importante que o ITERJ tem é no trabalho da regularização fundiária desses assentamentos, tanto urbanos quanto rurais. Sendo que o ITERJ só pode trabalhar, e é uma competência nossa, para os assentamentos de baixa renda. Acompanhe com a repórter Malva Abreu os projetos discutidos no plenário nesta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram a indicação do nome de José Carlos dos Santos Araújo para assumir a vaga de conselheiro da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, em substituição ao ex-conselheiro Moacir Almeida Fonseca. O mandato do conselheiro é de 4 anos. A expectativa é retomar um trabalho que anteriormente já tinha feito na ZEP, fui fundador da agência
e procurar fazer o melhor possível para melhorar os serviços públicos de água e energia no estado. Passaram pelo segundo dia de discussão o projeto de lei orçamentária para 2018 e a revisão do plano plurianual de 2016 a 2019. A previsão de arrecadação é de 62 bilhões e meio e as despesas estão estimadas em 72 bilhões e meio. A proposta prevê um déficit de 10 bilhões. A Previdência é responsável pelo maior gasto do Estado no ano que vem, 22 bilhões de reais. Seguida pela Segurança Pública, que deve receber 11 bilhões, e a Educação, 7 bilhões e meio. Os deputados têm até a próxima quarta-feira para apresentar emendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você acompanha a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!